Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luiz Marção Grande e eu vim apresentar para vocês o gestor preditivo de falhas. Ele tem um funcionamento muito simples. A gente pode, primeiramente, inserir os dados manualmente aqui, tanto do tipo de máquina, quanto, por exemplo, da temperatura do ar em volta da máquina, da temperatura do processo que a máquina realiza, a velocidade de rotação que ela está, um torque aproximado da máquina e quanto tempo a máquina está em funcionamento, certo? Ou desgaste da ferramenta, por assim dizer. E ao prever as falhas individuais, ele, por exemplo, prevê uma falha e diz qual que é a possível falha que a máquina vai ter. Nesse caso, uma falha de potência. Também podemos iniciar aqui o processamento automático de dados. Ele vai então rodar e ele vai ficar rodando continuamente monitorando a máquina, certo? Ele vai mostrando esse monitoramento ativo e toda vez que tiver sem alguma falha prevista, ele mostra verde. Assim que a gente verificar daqui a pouco, por exemplo, uma falha no processo contínuo da máquina, ele automaticamente muda para vermelho e mostra qual que foi o erro, falha de potência. Assim que a gente para o processo automático, a gente pode ver as predições realizadas. Então aqui a gente tem todos os dados da máquina a todos os momentos que foram realizadas predições e descendo aqui a gente pode ver que a falha prevista foi uma falha de potência com essas condições de máquina aqui da linha 50, assim facilitando o nosso entendimento de qual que é o problema que a máquina tem. Além disso, a gente tem as diferentes variáveis da máquina funcionando em relação ao tempo, então a gente consegue ver cada um deles de forma maior aqui e a gente pode gerar um relatório de condições da máquina, certo? O relatório vai sendo gerado, ele automaticamente gera em CSV, a gente pode baixar ele e ao baixar esse arquivo, a gente consegue automaticamente abrir ele aqui por meio do Excel. E com o arquivo aberto, a gente consegue então ver as diferentes falhas da máquina, os diferentes momentos em que a máquina estava em funcionamento, os momentos que ela teve falha, os momentos que ela não teve falha, divididos aqui por um simples arquivo CSV. E além disso, a gente tem algumas análises extras aqui dos dados em geral que a máquina vai coletando e que eles acabam mostrando para você poder ter ver melhor o funcionamento da máquina. E basicamente o nosso projeto de gestor preditivo de falhas tem essas funcionalidades atualmente.